Comunidade gospel brasileira está de luto com a notícia do falecimento de Miguel Azevedo, filho do renomado cantor gospel J Neto. O jovem de apenas 15 anos faleceu na última quinta-feira, dia 14, gerando uma onda de manifestações de condolências e solidariedade à família enlutada. A confirmação da morte de Miguel foi feita pela gravadora Maximus Records em suas redes sociais. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Anthony Galvão. Pois é, pessoal, voltei com novos argumentos e novas indagações. Eu preciso ser cauteloso nesse vídeo, mas eu preciso fazer algumas críticas aqui em questão de ideia religiosa, só isso. Mas, a princípio, eu ofereço condolências, meus sentimentos ao J Neto, que acredita muito na fé, acredita muito no Deus dele, acredita muito nisso, e perder um filho com 15 anos de idade, né? Entre 14 e 15, eu recebi essa matéria do meu irmão, e eu já tinha visto aqui, alguém já tinha mandado para mim. Eu imagino o quanto a dor psicológica da perda é grande, porque nestas horas lembram-se da fé, lembram-se do Deus que acreditam, mas não deixam de sofrer, mas sofrer muito pela perda, porque sabe que morte, não é brincadeira. E perder um filho na idade do filho do J Neto, que foi o Miguel Azevedo, 15 anos, ele acabou de completar 15 anos, entre 14 e 15, e de uma forma tão complexa, né? Não se sabe ainda 100% o que causou a morte, mas o que se sabe é que ele estava em depressão profunda, o jovem, o adolescente, né? Depressão profunda com 15 anos, filho de um cantor gospel, cheio de esperança divina para a terra e para o céu. Mas lamento muito e ofereço meus sentimentos e as minhas condolências. E nestas horas eu não sou hipócrita para não entender o quanto que dói, né? Eu nunca passei por isso, mas pelo o amor e a paixão que eu tenho pelos meus filhos, eu consigo imaginar. Eu lembro da dor de um primo meu quando perdeu o filho dele com 18 anos de idade, que o filho acabou se atirando, brincando com os amigos, espingarda de caçador naquele tempo. Aquele tempo não tem muito tempo não, foi a morte do Giovanni, meu primo, com 18 anos, um jovem lindo, maravilhoso, cheio de futuro, e o pai católico, a mãe católica. E isso aconteceu entre 8 a 15 dias antes da minha mãe falecer. A minha mãe já estava acamada e a gente nem falou para ela. E de repente tivemos a notícia que o jovem Giovanni, de 18 anos de idade, tinha morrido porque, brincando com os colegas com a espingarda, ele acabou puxando a espingarda em cima do coração dele, brincando de outro colega, e a espingarda disparou e matou o jovem. Foi uma dor. E mesmo sendo meu primo segundo, porque o primo carnal era o pai dele, meu primo carnal, eu vi o quanto doeu e a dor que os pais sentiram naquele momento. Então eu imagino o quanto dói, então lamento. E eu não sou também uma pessoa que tenha
um pensamento infantil para dizer que Deus console a família, que o Espírito Santo console a família. Isso é um besterol mental. Porque se existisse um Deus desse, ele preferiria não deixar morrer, fazer alguma coisa para não deixar acontecer, do que deixar acontecer do jeito que aconteceu, para depois ir consolar em um velório a família. Então isso é uma falta de pensamento lógico, é uma falta de pensar. Mas eles têm fé dessa forma. Mas o que eu vou criticar aqui não é a questão por que o menino morreu de depressão profunda, que foi a informação que chegou para mim, e que ele acabou tirando, para não falar aquela palavra suíça, tirando a sua própria vida, infelizmente. Agora, há uma pergunta no ar. Um adolescente de 15 anos não viveu ainda. Lembro dos meus 15 anos que eu tinha vontade de viver. Nada tiraria minha vontade de viver. Nada tiraria. Só se acontecesse um acidente. Ao que leva um filho de um cantor gospel, cheio de fantasias, que se você não sabe, o J Neto é um dos maiores cantores de fantasias. Acompanhei várias músicas do J Neto, tocava na igreja. E ter tanto problema sério familiar, envolvendo depressão e outras coisas, tendo um Deus libertador, né? Um Deus que carregou sobre si as nossas enfermidades, né? Assim que a partir do momento que você tem Jesus na vida, você tem um companheiro para tudo, principalmente na hora da doença, na hora da dor. A depressão tem atingido uma parte muito grande do nosso país. Muitas pessoas depressivas, tanto dentro como fora das religiões. Mas a quantidade é maior dentro das religiões porque nós temos mais religiosos no Brasil. E o que mais a gente vê é isso. Agora, a depressão em um adolescente de 15 anos é um pouco estranho mesmo. Muito estranho. Mas não vai deixar de acontecer, vai acontecer. Agora, acontecer numa família de um homem que passa o tempo todo engrandecendo, exaltando e louvando Deus que ele acredita. Que também, em entrevista, ele já falou em podcast que ele também foi depressivo, o J Neto, antes de ser religioso, e dentro da religião também ele foi depressivo. Então tem caso aí que a gente precisa analisar dentro da própria família. Então não houve libertação deste lado. Libertação talvez seja mentalmente de uma fé. Diz que ele se sentia muito sozinho, muita solidão. Depois que ele foi entender que Jesus está com ele até a consumação dos séculos, ele entendeu que ele não está só, segundo o que ele falou em entrevista em um podcast. E ele, mesmo depois, mesmo dentro da religião depressiva, e muitas vezes cantando depressivo, né? Cantando depressivo, porque é um cantor bem conceituado aí na área gospel. Agora, a pergunta é essa. Não aproveitando deste ensejo de dor, porque não é fácil, já falei, não é fácil. Mas eu pergunto, onde está mesmo o Deus de J Neto? Onde está aquele Deus que ele canta? De repente o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou. E Jesus, olhando para ele também, a puta que eu não vou nem falar, porque é tudo um besterol mental. Se você pegar todas as músicas de J Neto, você vai ver que são fantasiosas. São fantasias. Mas isso prova o quanto que ele acredita nesta fantasia, né? Quanto que ele acredita e o quanto que ele sofreu. E esse vídeo aqui é de um canal que o rapaz colocou um tema assim, grande perda hoje, e foi mesmo. E a família J Neto está de luto, e eu já falei, tirando a crítica da ideia religiosa, é os meus pêsames, os meus sentimentos, não é fácil. Mas ele colocou aqui, ó, filho de 15 anos do cantor gospel J Neto morre em um mês após pai sofrer infarto. Aqui o rapaz do canal aqui que colocou este tema está dizendo que um mês antes do Miguel Azevedo morrer, o pai tinha sofrido um infarto. Você vê que religião não faz nada
para contribuir com família aqui na Terra, com ninguém. Religião não protege, fé não protege, os deuses não protegem nada, ninguém está livre de nada. Assim como aconteceu com o filho de J. Neto e com o próprio J. Neto, ali acontece com qualquer um, pode ser ateu, pode ser católico, pode ser de umbanda, de quimbanda, de candomblé, pode ser do islamismo, do judaísmo. Não tem uma religião que tenha proteção total de nada. Porque religião é uma figuração de mentira. Religião é uma farsa mental. Religião é um subterfúgio. E eles usam a fé nestes momentos para quê? Somente para consolo. Não, nós temos uma fé, acreditamos uma vida após a morte. Agora o J. Neto está acreditando que o filho dele está no céu, né? O céu com Deus. E segundo a Bíblia, quem tira a sua própria vida, é meio difícil ter essa salvação. Mas como o menino só tinha 15 anos, talvez não conta pelo seu próprio livre-arbítrio, né? Eu não sei se o livre-arbítrio dos crentes, até em que idade vai o livre-arbítrio dos crentes, né? Porque, na verdade, uma pessoa de menor que carece dos pais, que não pode pensar sozinho, tem que ter o apoio total dos pais. Fazer um ato como esse, não tem nem como comentar este lado aí, infelizmente. Então, é um assunto muito, muito triste e muito sério, e a gente vem falando aqui o tempo todo que as pessoas precisam se cuidar. Com certeza esse garoto precisava de um suporte maior psicológico, e eu não sei se tinha, o J. Neto do jeito que é místico, que acredita em besterol, com certeza levava tudo pelo lado da oração, pelo lado da igreja, não, mas Deus vai fazer. E muitas vezes, quem sabe, eu estou apenas especulando aqui, mas muitas vezes ele preferia as orações dele, as concentrações com Deus que ele acredita, do que talvez levar o menino para passar por um tratamento forte, um tratamento profundo, com um especialista psicólogo. Né? Este menino tinha que ser acompanhado. Se ele estava com uma depressão profunda e poderia estar mostrando algumas contrações que isso poderia acontecer, com certeza absoluta, poderia estar sendo cuidado por um psicólogo. Não sei, porque eu não sei muita informação sobre este menino. A única coisa que eu sei é sobre o J. Neto, que o J. Neto é um cantor místico e um cantor que canta fantasia. Porque ele tem a fé dele, tem todo o direito de cantar o que ele e sobrevive disso. E é um cantor bem conceituado. E eu conheço pessoalmente, não assim que ele vai lembrar de mim se ele assistir esse vídeo, mas que é muita gente que ele já cantou em vários eventos evangélicos, de muita gente que ele nem lembra. Mas eu lembro de uma certa feita que foi feito um palco ali na região de Jaguaquara, e um palco gospel, e eu era pastor e estava ali naquele auge, aquela coisa toda, e ele cantou. E aí ele foi convidado para cantar naquele evento, e eu estava em cima da tribuna, da plataforma, e fiquei perto ali junto com ele. Depois tiramos fotos, ele e outros pastores ali. Ele é baixinho, fortinho, né? Um cara muito educado. Mas o que eu tenho a dizer é que ele é um cantor. Hoje é que eu entendo isso. Antigamente eu achava que seria um cantor ungido e aquela coisa, mas é um cantor fantasioso. Ele canta muito as fantasias do céu, do paraíso. Talvez ele não esteja sofrendo tanto com a perda do menino por conta dele pensar que o menino agora está nos braços do Deus que ele acredita. Talvez. Ou não, nessas horas o cantor, de uma certa forma, esquece desta fé e vai sofrer a perda, infelizmente, cara. Então é uma coisa séria que acontece no nosso país. A religião engana, mas muitas vezes neste momento o único porto seguro que ele tem é a fé dele, né? É a fé dele, o porto seguro que ele tem. Se isso aí sustenta o psicológico dele, ele precisa disso, desta muleta, então que ele tenha. É bom que ele continue tendo, mas que ele entenda que fé não resolve nada, que fé não tem efeito nenhum, e que o Deus que ele acredita não cuida da família dele, né? Infelizmente, não cuida nem dele e nem da família, não cuida de nada. Aí ele fica ali cantando por uma esperança de um dia ter uma salvação, suposta salvação. Então, passei por aqui apenas para relatar este caso e oferecer as minhas condolências e fazer esta crítica de forma educada, né?
claro, e de forma respeitosa, não contra o ser humano do J Neto, nem a família do J Neto, é uma perda, não é fácil, mas para dizer que fé e mamilo masculino é a mesma coisa. Fé não funciona para absolutamente nada. A fé é apenas um subterfúgio mental, é apenas uma esperança de alguma coisa. Pode ser que dê um consolo a alguém. Só que fé em quê? Está onde? Deus está onde? Jesus está onde? Ah, Jesus está comigo. Quem falou que está? Eu estou aqui porque eu acredito. Acreditar é de cada um. Agora, viver isso aí, só mesmo quem tem realmente psicológico fraco, a mente fraca, para entender. Então eu hoje, Antônio Galvão, estou preparado para muitas coisas nesta terra. Não tenho medo da morte, não tenho medo de deuses, não tenho medo de demônios. E hoje eu zelo muito pelo lado psicológico, ou qualquer coisa pode acontecer também na minha família, já aconteceu na família por parte de mãe e pai, lá pode acontecer aqui, e eu tenho que estar preparado psicologicamente. Por isso que hoje eu estou buscando muito do lado neurocientífico e cognitivista, para eu conseguir driblar as situações difíceis psicológicas que vêm. Não sei o que é depressão, não sei o que é isso, não sei o que é tristeza, não sei o que é isso, não sei o que é angústia, não sei o que é revolta, porque tem muitos aí para me criticar e criticar o Jason e outra, eles são revoltados, eles vivem na tristeza, tem tristeza na família. Não, cara. A única coisa que eu sei é que a vida é física e não tem outra coisa, não tem nada para livrar ninguém, e cada um que se vire, e cada um que se cuide. Um abraço, fico por aqui, mas volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Antônio Galvão.